Com relação à operação de caldeiras ainda, a gente trata aqui do coletor. O coletor é um dispositivo que tem aqui entrada de vapor. Então aqui eu tenho o vapor da caldeira 2, vapor da caldeira 1, tubulações de 3 polegadas aqui, nesse caso aqui. Ele é um dispositivo aqui, é um tanque de diâmetro de 6 polegadas, que ele é instalado com a inclinação de 2%. Então a cada 1 metro ele tem uma queda de 2 centímetros. E essa queda é no intuito de promover o escoamento de condensado para esse coletor aqui, que é o coletor de condensado. Aqui ele vai ter as tubulações de saída, né, de distribuição, vapor. Aqui tem uma tubulação de 1 polegada, uma tubulação de 2, outra tubulação de 2 polegadas, então aqui são 3 utilidades. Ele tem aqui a instalação de um manômetro, né, um indicador de pressão do coletor. Ele vai ter também aqui um eliminador de ar, para fazer remoção de ar daqui, do caso haja, né, transporte de ar pelas linhas de vapor. E também caso haja ar aqui nesse coletor, ele vai ter esse eliminador aqui de ar. E aqui no coletor de condensado, né, ele vai ter um desaguamento aqui, mas aqui ele vai ter parte dele indo para o tanque de condensado. No caso, essa válvula aqui ela é mais para serviço de manutenção, de limpeza, algum tipo de coisa assim. Ou a condensado para algum processo. E aqui a gente vai ter o retorno, né, para o tanque de condensado, passando aqui por válvulas, né, que ele tem duas válvulas esferas, uma tubulação de 3/4 de polegada. Essas válvulas elas vão servir para isolamento das tubulações, para manutenção. Ele tem um filtro aqui para remoção de alguma partícula metálica que esteja junto com o vapor. Tem uma junta, tem o purgador aqui, né, fazendo alguma remoção aí de retenção de vapor, né, de bolhas de vapor ou de condensado. Ele tem esse VRS aqui, que é uma válvula de retenção de líquido, né, que é para evitar que esse condensado retorne pela tubulação. Aqui a gente tem, né, o conceito de distribuição, né, de vapor. Então a gente tem a caldeira produzindo vapor. Esse vapor para as caldeiras flamotubulares é em geral um vapor saturado. Esse vapor vai para processo, né, vai para uso, e do uso em geral ele vai condensar e ele vai ser reaproveitado, né? O condensado volta para ser novamente evaporado na caldeira. O objetivo do sistema de distribuição é o que? É garantir que o vapor chegue ao utilizador nas condições adequadas, que é pressão de projeto, temperatura de projeto, na vazão necessária para o processo, sem ar, então a gente tem os eliminadores de ar para isso, e o mais seco possível, né, com a menor quantidade de condensado, menor quantidade de umidade. Para isso a gente utiliza dos purgadores e dos separadores. A gente tem aqui um sistema de drenagem, né, que é o que vai fazer aí a remoção dessa umidade, onde a gente tem aqui um separador, que normalmente é instalado logo na saída da distribuição da caldeira e também nos ramais secundários. Recomenda-se que ele seja instalado a cada 30 metros de tubulação e em todos os pontos de rebaixo, né, alguma descida, algum ponto baixo. A tubulação recomenda-se com a inclinação de 2% também para facilitar uma queda do condensado, escoamento de condensado para os pontos de purga. Os separadores, como eu já falei, instalados em cada ramal secundário 1 e também na saída da caldeira antes das válvulas de controle de pressão e de temperatura. Aqui a gente tem um esquema, né, de saída de caldeira. Então a gente tem aqui a saída da caldeira, do vapor, né? Então a gente tem uma válvula de bypass aqui. Mas a gente tem um outro esquema aqui também de passagem de vapor, que ele vai passar pelo quê? Pelo separador, né, para remover aí gotículas de água presentes nesse vapor saturado. Aí daqui vem filtro, vem purgador, vem visor, né, de gotículas. A gente tem uma válvula de bloqueio para isolamento e manutenção. A gente tem um filtro, né, para fazer a remoção de algum particulado que possa estar junto com o vapor. Manômetro de pressão de entrada. Aqui a gente tem uma válvula redutora de pressão, né, caso necessite ter uma queda de pressão da caldeira para uma pressão de uso mais baixa.
A gente vai ter aí uma outra válvula de bloqueio, também isolamento para manutenção, válvula de segurança por questões também para não ter uma elevação de pressão, né? Caso haja uma elevação de pressão, ela vai abrir, permitir a saída de vapor. E a gente tem aqui outro manômetro na saída, certo? Então esse seria um esquema aqui de redução da água do vapor saturado. Com relação aos purgadores, né, recomenda-se instalar filtro junto aos purgadores e é muito importante principalmente para sistemas que trabalham com vapor saturado. Né? O sistema de vapor superaquecido com caldeiras aquatubulares, temperaturas mais altas, a tendência é que ele tenha um vapor mais seco e aí a gente tenha menos presença de condensado. Mas no sistema de vapor saturado a gente tem uma maior possibilidade de ter condensados, então o purgador se torna mais importante. Então ele está aqui, presente aqui, os purgadores aqui, onde eu tenho passagem de vapor, né, para o processo, né, o uso do vapor, e aqui a gente tem a entrada, né, de condensado para ser removido pelos purgadores, e esse condensado vai para o tanque de condensado junto com o vapor que foi utilizado, né, e após o uso dele, a tendência é que ele se condense, então aqui a gente vem tudo para o tanque de condensado. Esse tanque de condensado rebombeia, né, essa água a cerca de 90 graus para dentro da caldeira. E a gente tem aqui uma suplementação de água nova, né, por perdas de água em algum tipo de vazamento. Tipos de purgadores, a gente vai ter os mecânicos, termostáticos e termodinâmicos. Os mecânicos vão operar por diferença de densidade entre o vapor e o condensado. O termostático vai operar com diferença de temperatura e o termodinâmico vai operar com variações de pressão estática e pressão dinâmica. Aqui a gente tem um exemplo, né, de purgador por boia, né, utilizando de princípio mecânico. Com relação ao retorno do condensado, né, depois que os purgadores fazem a coleta desses condensados, a gente vai ter as tubulações, né, vão ser direcionadas para uma coleta, uma tubulação única, e direcionadas para o tanque de condensado. Então, todas as saídas de purgadores são coletadas e direcionadas para o tanque de condensado. Durante o processo, né, de retorno de condensado existe um vapor que revapora devido à queda de pressão nas tubulações. No próprio purgador vai haver uma queda de pressão. E aí quando há essa queda de pressão, esse condensado, né, esse líquido a 90 graus, ele tem a tendência de ter uma reevaporação, parte dele. E esse vapor reevaporado ele pode ser reaproveitado, né, com processo ou mistura com o vapor saturado que está sendo produzido pela caldeira. Aqui a gente também tem um filtro, né, de vapor, é utilizado aí para remoção de partículas metálicas, algum tipo de sujeira que está sendo carregada junto com o vapor. A gente tem também no sistema alguns tanques auxiliares, né, que são o tanque elevado de água, né, que faz armazenamento de água que vai ser direcionada para a caldeira, a alimentação da caldeira. A gente tem tanques aquecedores, né, como o caso aqui do boiler, e a gente tem os tanques de condensado. Existe também a possibilidade de ter um tanque separado para vapor reevaporado, como aqui nessa situação, ó, onde o tanque de condensado ele tem aqui um vapor que é o flash, né, o reevaporado, que está sendo reaproveitado aqui, nesse caso, no uso 2, né, ou na utilidade 2. Lembrando aqui, né, que nesse tanque elevado a gente tem água a cerca de 50 a 60 graus. O tanque de condensado a gente tem água a cerca de 90 graus, que também é uma água que pode ser utilizada para algum tipo de pré-aquecimento. E o tanque de vapor reevaporado, né, que pode estar junto ou separado do tanque de condensado, e esse vapor reevaporado aproveitado em algum dos processos. Por fim, a gente tem o sensoriamento, né? Então a caldeira ela vai ter uma série de sensores, né? Manômetros que medem pressão, termômetros para temperatura, sensores de nível, principalmente na caldeira, e sensores também de gases combustíveis não queimados a título de segurança. Então esses sensores aqui vão, de certa forma, indicar valores para o operador, que deve verificar se estão em faixas aceitáveis. Os controladores também vão receber sinal desses sensores e também tomar algumas ações. Então, por exemplo, se o nível baixa muito, né, o controlador do queimador vai desligar o queimador ou então vai acionar uma bomba secundária de alimentação.
Se existe, né, a presença de gases e combustíveis não queimados, né, o sensor vai mandar um sinal para o controlador do queimador para fazer um novo insuflamento de ar antes de iniciar o processo de queima. E com relação a manômetros e termômetros, né, principalmente manômetros, é para ter segurança em relação à não elevação de pressão a níveis muito altos. Galera, esse é o vídeo inicial sobre a operação e manutenção, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai dar continuidade no assunto de operação e manutenção, focando mais na parte ainda de operação.